qual é a função do medo na nossa vida e em momentos de crise como que a gente está vivendo agora por conta da pandemia de coronavírus. Primeiro vamos pensar na nossa vida, né? O medo é um sentimento como outro qualquer que tem uma função importantíssima de nos proteger. Então, se a gente pensar na humanidade enquanto espécie, faz muito pouco tempo que a gente vive essa realidade de civilização, né? A gente viveu enquanto espécie muito mais tempo numa realidade na realidade dos nossos ancestrais, né? Em que a gente vivia na mata, em floresta, precisando sobreviver aos predadores. E esse perigo era constante, né? Então, o que acontecia quando nossos ancestrais, estavam na mata e se deparavam com um leão, por exemplo? Existem 3 reações possíveis diante dessa situação de perigo. Uma é a paralisação, a pessoa não consegue fazer nada, provavelmente vai ser comida pelo leão. A outra é de fugir e a outra é de lutar. Para isso, o nosso organismo libera substâncias e a gente aumenta a nossa capacidade de luta ou fuga. Então, é liberada a adrenalina, por exemplo, e a gente consegue ter uma reação física para fazer coisas que a gente não faria se a gente não tivesse com muito medo. Então, se não fosse o medo, a gente não teria sobrevivido como espécie. O que é que aconteceu antes do coronavírus, né? A gente se organizou enquanto sociedade e aí a gente passou a ter uma vida completamente diferente dos nossos antepassados. Então, a gente não se depara mais com o leão. Pouquíssimas pessoas vão se deparar realmente com o leão sem nenhum tipo de proteção. Só que a gente vive tendo essa reação constantemente, né? E lá na antiguidade, a gente tinha essa reação quando dava de cara com o leão, e depois que a gente entendia que tinha passado, o nosso corpo todo relaxava, né? E aí a gente estava lá numa caverna, numa situação mais segura e pronto, o medo passava. Acontece que na nossa vida atual, a gente passou a sentir esse medo o tempo todo, como se a gente tivesse o tempo todo diante de um leão. Um medo que era um medo de acabar um relacionamento, de ser abandonado, de perder o emprego, de ficar sem dinheiro, da violência, enfim. E a gente começou a gerar, a ter essa reação, que era uma reação, né? No nosso corpo foi desenhada para ser uma reação que a gente teria em poucas vezes, né, em poucos momentos, a gente começou a ter todo dia. Então, a gente começou a conviver muito com o medo e com o estresse. E isso sobrecarrega o nosso corpo. Na situação atual, é preciso que a gente tenha medo? Se a gente não tiver medo, se a gente não se conscientizar do perigo que a gente está enfrentando agora, a gente não vai conseguir tomar as providências necessárias para que o risco não se espalhe. Porque, assim, ninguém quer abrir mão da sua vida e da sua rotina. Todo mundo, especialmente, pelo menos aqui na cidade de Fortaleza, essa semana foi a semana de adaptação, foi a semana que tá tendo todo mundo que abrir mão dos seus planos, da sua vida, do seu trabalho, dos encontros afetuosos, de tudo. E é claro que todo mundo resiste a fazer isso. Quem é que quer mudar a vida completamente da noite pro dia? Quem é que quer abrir mão dos encontros presenciais? Ninguém quer, né? Mas a gente está sendo obrigado a fazer isso, porque se a gente não fizer, a coisa vai piorar. Então, é importante que a gente sinta medo. Eu tenho visto muitas recomendações: não sinta medo, não entre em pânico. Primeiro, eu não tô aqui para dar o conselho sinta medo ou não sinta medo, porque isso não é uma escolha, é uma reação do nosso organismo. É uma reação tanto física como emocional. Então, não dá para dizer não tenha medo. O que dá para dizer não deixe que o seu medo faça você tomar atitudes que não leva em consideração o coletivo, né? Isso é algo que a gente precisa pensar.
E aí o medo sim tem um papel importante, é o medo que tá fazendo com que algumas pessoas se conscientizem e pare o contato com outras nesse momento e consiga aderir ao isolamento social. Acontece que o que a gente não pode é ficar com esse medo 24 horas por dia, né? Ser tomado por esse medo 24 horas por dia. Repito, não é uma escolha nossa, mas tem muitas estratégias que a gente pode utilizar para aliviar, para suavizar o medo.